Tudo bem, moçada? Estamos juntos novamente para uma aula muito especial de língua portuguesa focada em ortografia. A ortografia é um campo vasto, é um capítulo que podemos dizer engloba tudo, ou seja, é um capítulo de vigilância permanente. É claro que, para fins pedagógicos, nós encaixamos a ortografia em algum momento dos estudos, no começo, no fim, mas sempre pense que a ortografia é algo que ocorre durante o processo de leitura e escrita. Portanto, você que estuda durante o tempo todo. Quando pensamos na ortografia, pensamos nessas várias possibilidades de representação de um mesmo som. Esse é o problema. É claro que você tem um sonho em dizer assim, professor, não dá para criar uma uniformização? Todo som, a mesma letra? Não dá. O problema é histórico, nós recebemos esse produto, né, que foi sendo construído século após século e hoje temos, né, uma certa estabilidade ortográfica. Há acordos, mas os acordos mexem em coisas irrisórias, mínimas, muito mais no hífen e na acentuação gráfica do que na ortografia das palavras, né? Então nós temos aí um problema que eu diria que não dá para resolver alterando, dá para resolver estudando. E é isso que nós vamos fazer. Dentro dessa caminhada, você tem letras que trazem problema, você tem palavras que trazem problema, você tem expressões que trazem problema. Em cada uma dessas partes, letra, palavra, expressão, você precisa ir, né, controlando o que é possível controlar. Nem tudo permite aglobar, né, permite certa unidade em você enxergar, ó, esse conjunto vai ser sempre assim por causa disso. Nem sempre é uma razão de ser. Mas quando houver, você tem que abraçar. Ah, professor, essa terminação da palavra significa o quê? Opa, então estou ligando a terminação a um sentido, isso produz uma coerência, isso nos ajuda. Então, quando houver essas possibilidades, é óbvio que você tem que trazer para si toda essa qualidade de análise. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar juntos a ortografia relacionada a sufixos, desinências, ou seja, é claro que normalmente esses problemas vão surgir ao fim das palavras, né? Com S ou com Z. Então são palavras que vão trazer a ideia em seu final e eles têm ali desinências, e as desinências têm uma significação. Traz ali o sufixo, muitas vezes o sufixo tem uma razão para ser ou uma lógica gramatical que leva a tal formação. Então hoje é ortografia, desinências e sufixos. Para começar a brincadeira, você tem que entender que desinência temos em 3 faixas, o resto é sufixo. Então desinência é um conjunto, sufixo é outro. Então não deixe de perceber que desinências são as nominais, são as desinências de gênero masculino, feminino, singular, plural. Então, aluno, aluna, alunos, alunas. Aí estão exemplos de desinência, gênero e número, ok? Desinência nominal. As desinências verbais, elas indicam o número e a pessoa do discurso, o eu é a primeira pessoa singular. Ah, o nós é a primeira pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, dentro dos verbos encontramos, em sua grande maioria, principalmente na flexão, as desinências que indicam o número e a pessoa. Cantamos. Esse mos eu deduzo pela terminação que estamos ali com a desinência mos, que indica a primeira pessoa do plural. É a desinência número pessoal. Também temos a desinência modo temporal. Por exemplo, todo verbo terminado em AR, cantar, estudar, desde que sejam regulares. Né? Com irregular, a conversa é outra. Regulares, nós vamos ter, por exemplo, no pretérito imperfeito, a desinência vá, cantava, viajava. Né? Então, estudava, amava. Esse vá marca o tempo e o modo. Por isso que o vá nós chamamos de desinência modo temporal. Então, retomando, temos a desinência nominal, gênero e número. Temos a desinência verbal de
Ah, modo e tempo, número e pessoa. Então, desinência, modo temporal, número pessoal. E temos a desinência verbo nominal, que são aquelas que atendem o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Cantar, cantando e cantado. Legal. Notem que, aparentemente, a ideia de desinência não contribui muito, né? Mas vocês vão ver que, em alguns momentos, você vai ter aí algumas marcas, algumas referências muito importantes. É claro que os sufixos terão mais contundência em tudo isso que nós vamos falar, mas vamos olhar algumas regras, algumas noções ortográficas envolvendo, né, sufixos e desinências. Vamos lá. Primeiro, percebam, já de cara, essa forma verbal que, né, nós temos a rede social hoje, que ela traz um pouco dessa questão, né? Mesmo que os aparelhos façam toda a correção, há momentos como esse que o aparelho não consegue entender sua intenção. Ele vai cruzar o braço e falar: ó, a intenção é sua. Foi ou será? Ou seja, é pretérito ou é futuro? Olhando, né, muitos terão confusão em relação a dizer correrão, ocorrerão. Muitos confundem isso e acabam trocando uma pela outra, né? E aí nós temos ocorreram, que é o pretérito, ocorrerão, que é o futuro. Ocorreram, a sílaba tônica está no re. Ocorrerão. E ocorrerão, a tônica está no rão. Ocorrerão. Então não há como confundir. Você vai ter várias situações em que há essa confusão mental, mas tudo é diferente, né? Aí é uma questão de intimidade com a língua escrita, com o estudo gramatical. Quem tem essa pegada de ter o gosto de estudar o português, né? Você que se mantém aí estudando pós, né, ensino médio, tudo. Então a gente percebe que é muito comum a pessoa olhar para isso e ter na terminação ran total controle. Né? Na terminação ão, aotil, nossa, raros são os verbos que têm a terminação aotil e que não seja o futuro. Então, por exemplo, ó, dão, estão, põem, né? São terminações em aotil que não estão no futuro, mas muito fácil de controlar. Por isso que essa marca do aotil, né, designa o futuro de uma maneira tão constante, de forma tão visual, o apelo é muito grande. Mas, estão percebendo? Né, nas redes sociais, vira e mexe, você tem meme falando sobre essa troca. É muito legal, né? Tem aquele famoso meme em que alguém diz assim: entrarão em casa, roubarão tudo. Daí a pessoa nos comentários, né? Então aproveita para fugir. Então, entrarão em casa, roubarão tudo. Daí a pessoa aproveita para fugir. Então, né, como é uma ação futura, mas a pessoa queria escrever entraram, né, roubaram, e não entrarão, roubarão. Né? Então, o brasileiro, você sabe que deu mole e virou meme. Então, nós temos aí um fato interessante dentro da ortografia que cria confusão entre o pretérito e o futuro dessas duas formas. Né? Nós temos também na flexão verbal, uma falha muito comum e recorrente nas questões de prova. Estamos aí com uma coincidência. Vejam que é a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, terceira pessoa do singular. Então é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, terceira pessoa do singular do presente indicativo. Então você vai lá, eu possuo, ele possui. Eu constituo, ele constitui. Eu excluo, ele exclui. Ele influi, eu influo, ele influi. Como que você usaria aí? Possui, constitui, exclui. Como que ficaria? Eu me lembro muito bem um dia que eu estava lendo um doutorado em língua portuguesa, né? Uma época eu estava estudando e procurando outras obras, né, com problemas raros. Às vezes você vai encontrar não em obras publicadas, mas sim, né, em teses, em documentos que ficam dentro, às vezes, de ambientes universitários. Você não tem acesso, né? Tem que ir lá folhear o livro, tudo. E daí você tem, né, um livro que eu li, um doutorado que eu lia, que dizia lá, né, essa tese não, essa teoria constitui ideia bacana, né, porque fica como, marcou minha vida, fica como modelo, modelo do erro, né, modelo do que não se pode fazer.
Então há alguns elementos contraditórios, né? A pessoa está fazendo um doutorado, publica, imprime. Então você tem lá documentado isso, né? O ideal é que essas falhas não ocorram nesses ambientes, ainda mais doutorado de língua portuguesa, né? Então lá estava essa teoria constitui e infelizmente estava errado. Como que você grafaria aí? Com I ou com E? Então percebam que todos os verbos terminados em U, I, R, possuir, excluir, incluir, influir, né? Constituir, como nós vimos lá no exemplo que eu dei, né? Lá, constituir, quando você estiver no presente do indicativo, conjugando a terceira pessoa do singular, o ele e ela, hein? Não vai pensar no plural, só no singular. Sempre você terá que usar a desinência I. Então, né, exclui com I, influi com I, a teoria constitui com I. E lá no doutorado, infelizmente, estava com E. Então, notem que aí é uma questão de localizar a terminação verbal, o tempo, presente indicativo, a terceira pessoa e entender que verbos terminados em U e R formam sempre com a desinência I. Então, ele exclui, ele inclui, né, influi, constitui, possui, tudo com a letra I. Tá legal? Então percebam que essa é uma situação muito comum na prova. Uma questão geral, para você identificar erro, ou até numa questão pura de ortografia, essa é uma atenção especial que se deve dar. Veja então aí que nós temos ele possui, ele constitui, ele exclui, ele influi, sempre com I. Sempre com I. Vamos a outro. Olha aí uma falha também. Então pense assim, meus olhos já viram coisas terríveis. Corrigindo redação desde sempre, né? E sempre há redações maravilhosas. A grande maioria escreve dentro de um padrão muito bom, porque na hora de escrever, gente, você acaba tendo a chance de escolher entre o duvidoso e o certo, entre aquilo que você tem total certeza e aquilo que você tem total dúvida. Na hora em que produzimos nosso texto, nós escolhemos. Né? Você vai no campo da certeza. Você não quer dar, né, milho para bode pensando assim, o cara quer corrigir, eu vou dar erro? Não. Então, quando escrevemos, nós temos essa preservação da nossa imagem, da reputação. Errar na língua escrita é um prejuízo em prova muito grande, na vida também. Então, notem que quando a gente se depara com esse erro, são confusões mentais que ocorrem, pode ter sido um lapso ou pode mostrar também certa fragilidade gramatical. A pessoa confundir caracterizar-se, né, se isso caracterizasse lá no pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, se isso caracterizasse crime, diferente do caracteriza-se. Caracterizar-se, pretérito imperfeito subjuntivo. A tônica está no usar, caracterizar-se. Né? E ali, caracteriza-se. A tônica é no i. E tem o pronome se. Então a tônica é diferente, a intenção é diferente. Em determinadas situações, esse pronome se poderia ser colocado antes, e até por questões de conferência, você poderia colocar se caracteriza. Né? Se caracteriza. Isso se caracteriza, o que é diferente do caracterizar-se. Então notem como a pessoa confunde, produz imagens turvas, imagens que a pessoa não tem a clara e a evidência gramatical do que designa um e do que designa outro. É bacana, né? A gente pensar nisso também, porque são contatos gramaticais deficitários que temos durante a vida e não vamos preenchendo esses vazios, né? Nós vamos, fez faculdade, fez não sei o quê. A pessoa segue a vida, começa a se profissionalizar tal, e notem que às vezes há déficits que ficam. Trocas como essa, né, do ocorreram, ocorrerão, trocas como essa criam situações depreciativas muito fortes. Então a gente tem que pensar assim, né? A pessoa vai para a vida, a depender da profissão, falhas desse tipo geram, né, uma depreciação, um déficit na relação. E isso é óbvio, ninguém quer, ninguém tem, né? Vou errar, ninguém quer errar, mas é um déficit que a pessoa precisa, não seria assim, ficar atento. É mais que ficar atento, porque
não é uma questão de atenção, é falta de consciência do fato gramatical, né? Então, o que falta não é atenção, é realmente a lição que não se compôs em determinado momento da vida. Por isso que quem vai viver da língua escrita, se abrir mão de certas verdades absolutas, como nasci no Brasil, eu falo português, eu escrevo português, não sei de tal idade, né? Eu estudei português a vida inteira. Ah, eu sou bom, minha professora falava que eu escrevia bem. Vocês estão entendendo que há dentro de cada um de nós uma impressão de que eu dou conta do recado? E erros como esse geram na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, numa situação de prova, uma redação, né? Então isso deprecia. O cara pode até, numa coisa técnica, descontar um ponto, mas a soma dos problemas, isso avoluma. Pensa assim, né? Em vez de ser apenas um erro, isso cria um inchaço. A pessoa começa a perder empatia, né? Começa a desenvolver uma severidade a mais. Por quê? É provocado. Então, quem vive da escrita precisa desenvolver aptidão, de ter livros ligados à língua portuguesa, né? Para ter pesquisa, ter o prazer de melhorar aquilo que é instrumento de trabalho. Tá bom? Vamos em frente? Ah, ó que grupo legal. Ascensão, pretensão, suspensão. Como que se escreveria essas palavras aí? Vamos começar a brincar aqui, ó. Será que se acertaria essas três palavras? Ascensão, pretensão, suspensão. Como se grafam essas palavras? Eu sofri muito, apanhei bastante, errei muitas vezes tudo isso. Tá legal? Daí chegou um certo momento da minha vida que eu descobri que quando nós temos verbos formados com ND, como acender, compreender, distender, expandir. Vejam que todos eles têm ND. Pretender, podemos até colocar ali também apreender, que vai gerar apreensão. Então, todos esses verbos terminados em ND, sensacional, formarão substantivos com a letra S. Então, quando eu comecei a controlar ascensão, pretensão, suspensão, eu fiquei de queixo caído, ainda mais que eu tinha exatamente um conjunto para controlar isso, né? Aprender a apreensão também com a letra S. Muito legal, né? Isso gera um conjunto de palavras com volume em prova. A palavra ascensão é altamente presente em provas de língua portuguesa. Tá bem? Então guarde ascensão, letra S, sempre com a letra S, né? Olha agora, ó. Abstenção, com C cedilha ou com S? A contenção, C cedilha ou S? Obtenção, desculpem. Aqui é o problema do Ctrl C, Ctrl V. Obtenção é com C cedilha ou você usaria ali o S? Se você perceber um pouquinho mais de perto, você vê que abstenção vem de abster, contenção vem de conter, obtenção vem de obter. Poderia ter colocado também nessa lista aí detenção, retenção. Por quê, gente? Porque é tudo filho do verbo ter. São os verbos derivados de ter. Olha que interessante você juntar tudo e falar, ah, professor, que legal, né? Abster, conter, deter, obter, reter, todos verbos derivados de ter. Quando formamos o substantivo, ele será com C cedilha. Então, abstenção, contenção, detenção, obtenção e retenção, tudo com C cedilha. É sensacional, gente. Vejam que é bacana você olhar para isso e dizer assim, professor, a maioria das palavras do português, quando formam essa terminação em são, não é com C cedilha? Você tem razão. A maioria é com C cedilha. Mas vejam que pensar dessa maneira não tira o problema de haver algumas com a letra S, como compreensão, ascensão, pretensão, que acabamos de ver. A suspensão é S, a ascensão é S. Ascensão é sensacional. Mas o que eu chamo a atenção de vocês não é a generalização, é você conseguir agrupar alguns elementos que têm muita coisa em comum que vai te gerar uma convicção.
Então, verbos derivados de ter, todo mundo vai controlar isso na prova. Tem que ter essa consciência, até por causa da acentuação, não é mesmo? Ele abstém, eles abstêm. Então, nós temos uma preocupação antes que vem com a acentuação. E aí você tem esse grupo que já está fértil na memória. Né? Há problemas, por exemplo, com irregularidade verbal. Né? Então, ali você sabe que vai ter conteve, contiveram, derivado do verbo ter. Então, durante sua vida de estudos, de preparação para o concurso, o verbo ter é importantíssimo e os derivados também. Então, é meio que familiar tudo isso. Quando você consegue aprender, unificar num conjunto, ó, a memória faz assim, ó, parabéns! Por quê? Porque isso contribui, é um trabalho de facilitação para a nossa memória, né? Outra coisa que você deve perceber, casinha e pezinho. Deixa eu colocar aqui com letra maiúscula para manter a harmonia. Né? Casinha com S, pezinho com Z. Você fala assim, professor, por que casinha com S, pezinho com Z? Não tem lógica. Tem lógica. Isso é legal. Quando tem que se apegar a isso. Né? Primeiro fato relevante. O diminutivo, então olha lá, como a gente está falando tecnicamente, né? O sufixo que indica diminutivo, pelo menos o mais comum no português, é o inho, inha. Então nós temos, por exemplo, casinha e pezinho, em que o sufixo diminutivo, inho, inha, por ali se encontram. Por ali se encontram. Legal? O que nos assusta é por que casinha com S e pezinho com Z. Então observem que tranquilidade. Se a palavra que deu origem, a palavra casa, por exemplo, traz S na última sílaba, o S será mantido. Então, preciso avaliar se a palavra primitiva traz S na última sílaba. Se ali houver o S na última sílaba, na formação do diminutivo, o S será mantido. Asa tem S na última sílaba, asinha. Lápis tem S não só na última sílaba, é a última letra da palavra, lapisinho. Vaso tem S na última sílaba, vasinho com S. Agora, quando não há essa formação, né, o sufixo diminutivo é o inho, inha, e poderá, não são todas as palavras, não. Né? Não são todas. Algumas recebem a consoante de ligação, que ela existe para produzir, olha que palavra bonita, ó, eufonia, né? De origem grega, fonê, som, eu, bonito, belo, eufonia. Né? O oposto é a cacofonia, fonia, som, caco, feio, cacofonia, né? Aquelas palavras que se juntam, né? Jaquetão, vou mijar, essas coisas que o brasileiro sabe de cor salteado, né? São as cacofonias. Eufonia é o som bacana, bonito. Então, por exemplo, cafeinho. Né? Cafeinho não ia ficar legal. Então, temos nas estruturas das palavras a opção, não é que nós temos, né? Isso vem na formação. Em busca de uma eufonia, há o uso de uma consoante de ligação para ligar a palavra primitiva, a palavra de origem, ao sufixo. E aí nasce, então, né, a presença do Z nas palavras que não tem S na última sílaba, formando, então, cafezinha, pãozinho, jornalzinho e assim por diante. Então, é lógico, né, que o Z ali vai ser o mais corrente. Para ter inhuinha com S, é porque o S pertence à última sílaba da palavra primitiva. E isso produz uma lógica que no português vai poder te organizar quando que é diminutivo, quando que é aumentativo. Tá bom? Ah, gente, olha que grupo legal, né? Seria bacana que nós estivéssemos numa mesa de jogos, num cassino, né? Mesmo que eu estivesse ali sendo o cara que dá as cartas, tal, e você jogando contra mim. Vamos apostar, gente? Vamos apostar? Embriaguez, montanhês, hediondez, pequenês e calabrês. Preencha aí para mim, põe no papelzinho, vamos apostar. Se você acertar 5, parabéns, você ganha aposta. Né? Que eu não consigo determinar o valor. Não sei, a sua contrapartida a minha é grande, é alta. Né? Eu poderia dizer, ó, tenho quase certeza que a 5 você não acerta. Você acerta 3, se acertar 4 é quase uma
né? Uma ação insólita, rara, acertar 5 é porque você está estudando para concurso público. Então pensa assim, cidadão comum, 2, 3 no máximo. Ah, quem escreve, quem tem apego à leitura, tá, acerta 4. Agora, só acertam 5, só acerta 5 quem estiver estudando para concurso. Não é interessante isso, gente? Quem que guarda essas coisas? Ah, quem está estudando para alguma prova. É o seu caso, criatura. Você tem que ir para cima disso e acertar. Ah, professor, mas o som é tudo igual. Isso aí eu já falei no começo. Todo problema ortográfico ocorre porque nós temos para o mesmo som mais de uma forma de grafar. Esse é o problema, não é novidade. Mas aí, nesse conjunto embaralhado, há discernimento a ser observado. Nós vamos usar aí sufixos, olha que legal, né? Que designam coisas diferentes. Não sei se você sabe, mas quando usamos esa com S, esa com S, primeiro, estamos falando de títulos da nobreza, como marquês, marquesa, princesa. Primeiro fato, talvez não o mais relevante, né? Então, princesa, marquês, marquesa vão ser grafados com S, é um sufixo usado para isso. Mas o esa, com S, tem uma coisa que é muito legal. Indica a origem de alguma coisa, de algum animal, né? Uma característica de um animal ou de uma pessoa. Os adjetivos pátrios, por exemplo. Ah, eu nasci na Holanda. Holandês, holandesa com S. Professor, eu conheço uma pessoa que nasceu em Tauã. Tauanês, tauanesa, com S. Com S. Daí você vai para dentro da Itália. Não tem lá a cidade de Calábria? Claro que tem. E tudo que vem da Calábria, pessoas, né? As coisas, alimentos, calabres, calabresa. Então, toda vez que você imaginar naquele produto muito apreciado, linguiça calabresa, então você liga calabresa à origem dela. Né? Então, Calábria, calabresa, S, S. Né? Por exemplo, bife à milanesa, você gosta? Nossa, né? Bife à milanesa. Muito. Aqui em casa ele se popularizou como bife de casquinha, mas é, né, tradicionalmente chamado bife à milanesa. De Milão, na Itália, milanesa com S. Sacaram que legal? Então a gente começa a ter um controle de qualidade, tem um lugar de origem, e por isso esa com S. Né? Em particular, não vou ficar aqui puxando sardinha, mas há um molho de macarrão maravilhoso chamado, né, molho à bolonhesa, macarrão à bolonhesa, né, que remete à cidade de Bolonha, e como é a origem, ES, ESA. Então quem nasce em Bolonha, bolonhês com S, bolonhesa com S, meu sobrenome, marca essa origem, bolognese, né? E o meu até a forma italiana com GM em vez de NH, e com S, e com I, como diz o plural italiano, né? Ali então está escrito aqueles que nascem em Bolonha, bolognese, marcando o plural então, né? Vai saber de onde veio esse sobrenome, a razão de existir. O meu bisavô nasceu numa cidadezinha do lado de Bolonha, Budrio, chamada Budrio, né? Então nós temos essa referência, a cidade dá nome, né, à nossa família, ao nosso ramo familiar, tá bem? E é aí que você tem que perceber. Não é só a cidade, não é só o estado, não só o país. Pode ser, de repente, um lugar, um aspecto geográfico, como monte, montanha, ou seja, né, um cabrito que vive no monte. Cabrito montês, com S. Né? Então, produto montanhês, que é produto da montanha. Né? Montanhês, montanhesa. Então, a pessoa que vive no campo, camponês, camponesa, burgo, burguês, corte, cortês. É bacana a gente perceber que há uma lógica para se grafar esa com S. Está ligado à origem. Então, eu olho para isso aí, montanhesa é com S, calabresa é com S, tá legal? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o pequenês. Daqui a pouco. Agora, uma coisa completamente diferente, gente, é a formação do substantivo abstrato
terminado em es, esa com Z. De adjetivos, criamos substantivos abstratos terminados em ez, eza. Es, esa com Z. Belo, bela, adjetivo. Formamos o substantivo abstrato beleza. Nu, nua, adjetivo, pessoa nua, homem nu. Formamos o adjetivo, perdão, substantivo abstrato, nudez, né? Nudez. Ah, mudo, mudo, a pessoa que não fala, né? A mudez da pessoa. Tudo com a letra Z. Tudo com a letra Z, tá bem? Embriagado, pessoa que toma uma cachaçinha, embriagado. Então, a embriaguez da pessoa com a letra Z. Com acento, sem acento, né? Só com S é que teria acento, tá bem? Nós temos um sinônimo para embriaguez, que é muito famoso, né? Um sinônimo famoso, cantado em prosa e verso por Nelson Gonçalves, o que atravessou várias gerações, não é mesmo? Tornei-me um ébrio. Né? O ébrio é um sinônimo para embriagado. Né? Para ébrio, ebriez. Olha que chique, chique nada, né? Vamos assim, não tem nada de bonito na embriaguez, né? Na ebriez, mas vejam que palavra que se torna, né, um uso especial, a ebriez com Z da pessoa, né? Daí nós temos um outro adjetivo muito legal, que é hediondo. Há um ato humano que produz uma aversão muito grande, uma sensação de animalidade, de brutalidade, de violência excessiva, tal. Então aquilo nos produz, né, uma sensação de coisa hedionda, aquilo que foge da natureza humana e ultrapassa muito a nossa expectativa do que é normal, do que é suportável. Então produz uma aversão, uma ojeriza, né? Então violências com criança, tal. Isso aí é hediondo, né? Crime hediondo, tá legal? Até um dia nós chegarmos a corrupção virar crime hediondo. Eu sei que vai faltar cadeia, mas seria muito legal, né? Nós temos essa aversão ao ato da corrupção como um crime hediondo. Do adjetivo hediondo, você forma a hediondez do crime, né? Hediondez do fato. E é óbvio, então, que embriaguez, como temos aí com Z, hediondez com Z. Vamos guardar o pequenês, que daqui a pouco eu volto para conversar com vocês. Olha aí, ó. Es, esa com S, indica origem e títulos nobiliárquicos, títulos de nobres. Es, esa com Z, tendo por base um adjetivo, criam-se substantivos abstratos. Tá legal? Deixa eu ver se eu corrigi. Ah lá. Professor, por que pequenês com Z? Então, calma, bem foco aqui no pequenês, ó. Tá bem? Foco no pequenês. Por que foco no pequenês? Primeiro, nós temos um cachorrinho muito fofo, peludinho, baixinho e perigoso. Não deprecie essa raça pelo tamanho, porque ele dá um salto e atinge a polpa da bunda com grande facilidade, né? Eu já tive essa experiência, tem que, opa, cachorrinho, né? Aquele cachorrinho que você fala não dá nada, mas ele salta e salta bonito. Então, nós temos esse cachorro, a origem do nome é Pequim. Então, o cachorrinho, cuja origem é Pequim, né? Então, quem nasce em Pequim, pequinês, pequinesa, com S, olha que legal, né? Você esperava essa? Espere. Pequim, pequinês, pequinesa. Ah, a pessoa nasceu em Pequim, pequinês. Ou um produto de Pequim. Né? Então, sei lá em Pequim fazem, de repente, um ensopado a pequinês, a pequinesa. É com S, remetendo a Pequim, como a bolonhesa, a milanesa, a calabresa, assim por diante. Agora, você percebe que não só pessoa, não só um hábito, um costume, um alimento, de repente as pessoas, né, e os seres de lá, como os cachorros. Um cachorro pequinês remetendo a Pequim. Agora, do adjetivo pequeno, nós formamos o substantivo abstrato pequenês. Ali, pequenês está designando algo sem valor. Né? Geralmente no direito, uma pessoa que de repente roubou um pão, furtou um pão para poder se alimentar ou alimentar, né, filhos, família. Ah, então a pequenez do valor impede da justiça processar, criar todo um, né, produzir um processo,
Né? Então a gente vê que a palavra pequenez, palavra muito bonita, mas nesse caso aí está relacionada ao adjetivo pequeno. Tá legal? Então começa a perceber, esse grupo aí é um grupo que forma centenas de palavras. Eu diria assim, é muito rico, a ponto de produzir, por exemplo, né, o Caetano Veloso. O Caetano Veloso é uma pessoa, ele é verborrágico, né, ele fala muito e tal, ele não consegue produzir sínteses. Né, o Caetano e o Gil, eles têm essa baianidade de falar, né, de explorar os raciocínios, desdobrando, desdobrando. Eu amo, eu adoro, eu sou fã, né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas a gente pode brincar dizendo assim, isso aí é uma língua própria, é um caetanês. Então, em paralelo, nós não temos português, né, francês, sacaram? Então, você criando esse paralelo, vai ser com S também, caetanês, como se fosse uma língua própria, né, do Caetano Veloso, por exemplo. Tá legal? Então, vejam como a gente vai, por comparação, controlando a ortografia de uma palavra. Mas estão percebendo que é um sufixo que tem significação. Então, vou olhar agora e vou começar a ficar atento a isso. Principalmente esses que indicam a origem de algo ou de alguém. Aí fica bem latente o ex, exa com S. Tá bom? Vamos ver um outro grupo muito importante. Recordista na produção de questões de prova. Vamos lá. Antes, numa provocação, gostaria que vocês preenchessem esse grupo. Né? Fosse lá e falasse, professor, deixa comigo, controlo tranquilamente isso daí. Será? Canalizar, amenizar, catalisar, paralisar e catequizar. Né? A gente podia travar uma aposta aqui, pagamento por Pix, para não ter nenhuma. Depois a gente acerta. Não, 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 não. No Pix, à vista aqui. Então, aquele momento em que, se você acertar 3 dessas daí, meus cumprimentos, porque é muito difícil. Escutem bem o que eu estou falando, não é provocação e nem uma valoração negativa de tudo isso, né? Não avalio você, não tenho como, mas a experiência pedagógica de ter usado isso em ambiente escolar e provocando. Se acertar 3, você já é bom no negócio. Se acertar 4, você tem isso que eu chamo, né, de paixão pelas palavras, apego, ir ao dicionário, ir a uma gramática, perguntar, pesquisar, faz parte da rotina. Você gosta disso. Aí você chega em 4. Professor, quem que vai acertar 5? Só acerta 5 quem já viveu essas palavras. E pela minha experiência, não é lá no ensino médio, não é na vida escolar, não é aqui no concurso público. Quem controla isso é quem já passou por um estudo teórico, por resolução de questões, já viveu isso no calor da teoria e prática, principalmente da prática, exigindo atenção e raciocínio. Tá bem? O que você faria aí? Canalizar, com S ou com Z? Amenizar, catalisar. Eu já vou dar um número. Você já preencheu, né? Para de ficar enrolando, você já preencheu. Vou dizer para vocês que apenas 2 palavras têm a letra S. Ok? Muitos já caíram, muitos estão fora do jogo. Apenas 2 têm a letra S. Muitos já perderam. Passem a grana, né? Muitos já perderam. E mesmo aqueles que perduram no jogo ainda, será que acertaram o S na palavra que cabe? Será que você colocou na palavra que precisa do S? Ou você acertou os 2 S, mas na palavra errada? Calma lá. Ainda você que está no jogo, você ainda não ganhou. Calma. Eu acho que eu ganharia de todo mundo, gente. É muito difícil a pessoa acertar essas 5 palavras. A pessoa já começa a errar nas 2 primeiras. E depois do nosso bate-papo, depois da nossa conversa, você vai falar, professor, não acredito que eu errei isso. Acredito. Então, vamos lá, capricha, hein? Pesquisar, alisar. Por que pesquisar, alisar é com S? Porque se você olhar na palavra de origem, você vai olhar pesquisa, e lá na palavra pesquisa tem IS. Atenção, tem que ter IS. Então, pesquisa, pesquisar. Professor, pesquisa, que é o substantivo que forma o verbo pesquisar, tem IS, joia. Alisar vem de liso.
Tem IS? Tem IS. E é por isso que alisar é com S, tá bem? Então notem que você vai escrever improvisar. Ah, professor, improvisar vem de improviso, improviso tem IS, improvisar é com a letra S. Então, para grafar isar com S, tem que ter na palavra primitiva IS. E daí é óbvio que eu sou obrigado a dizer tecnicamente que você não tem o sufixo verbal isar com S. O que nós temos ali é apenas o sufixo verbal AR. Deixa eu até colocar em letra maiúscula aqui para harmonizar. O que nós temos ali é o sufixo verbal AR. Notem que o IS pertence à palavra de origem. Então, professor, qual que é aí a formação do verbo e qual que é a palavra primitiva? A formação do verbo ali em pesquisar, alisar, improvisar é apenas o AR. O resto já pertencia à palavra primitiva. Então, o IS já estava na palavra primitiva. Por isso que quando eu vou para dolarizar, pare e pense, gente. Dolarizar vem do quê? Vem de dólar. Dólar tem S? Não tem S nem aqui, nem em lugar nenhum. Então é óbvio que dolarizar só pode ser com Z, porque aí você acrescenta o sufixo verbal isar. É que você entra com essa forma isar plena. Isar é com Z agora, né? Porque você coloca essa terminação verbal. A infernizar vem do quê? Aí você não precisa estudar para aprender. Né? Quem nasce no Brasil conhece muito bem. A pessoa fala assim, isso aqui é inferno, né? Não só pelo calor. Calor é um detalhe, né? Perto de tudo que nós vivemos aqui. Então a palavra inferno para nós é uma palavra muito íntima, né? É algo que a gente já aprende a conviver. Aqueles que descerão ao inferno não estranharão tanto da realidade com a qual convivemos. Olha que bacana, né? Então, infernizar vem de inferno. Inferno tem S? Não tem S, não tem nada. E é óbvio, então, que infernizar vai ser com Z. Porque aí você anexa o isar, a terminação verbal isar, tá bem? Ah, vamos humanizar o tratamento. Vem de humano. Não tem IS, por isso humanizar é com Z. Preparados? Vamos ver aquele grupinho maravilhoso lá. Vamos lá. Vamos começar então com canalizar. Da onde vem a palavra canalizar? Ah, professor, vem de canal. Canal tem IS? Não tem, né? Não tem. E é por isso então que você vai grafar canalizar com Z. Porque ali você tem a terminação isar mais o substantivo canal, canalizar. É o isar que vem com Z. Então só podemos ter isar com S quando o IS já pertence à palavra primitiva. Amenizar vem de ameno. Você tira o O, junta amen com isar, obrigatoriamente com Z. Quando você tiver dúvida, pergunta para ameno. O ameno, você tem S aí dentro? Ele vai falar, não, não tenho. Tá bem? Agora surge o primeiro fato relevante. Catalisar. É uma palavra muito usada em política, né, usada nas relações das pessoas, né, lideranças. Então, catalisação, catalisar, catalisado. Gente, catálise é com IS, catálise é com IS. E esse IS se mantém na palavra e por isso você tem, ó, catalisar, só para a gente ter essa imagem, né? Catalisar é a palavra de origem. Vamos formar o verbo catalisar. Então, sai o E, atenção, sai o e colocamos a terminação verbal AR. Então, catalisar obrigatoriamente com S. Por quê, professor? Porque o S já está na palavra primitiva. E agora, né? Os tambores rufam. Paralisar. Digam para mim, da onde vem paralisar? Ah, professor, paralisar vem de paralisia. Resolveu o problema? Não, né? Então nós temos uma palavra traumatizante, ok? Por quê? Porque erramos na criança, na fase de criança, na fase de adolescente, na fase de adulto, ou seja, de 0 a 100, paralisar nos acompanha. E aí eu tenho que criar não só paralisar, mas toda a família. Ou seja, paralisar, paralisação, gás paralisante, paralisado, paralisando, toda a flexão verbal de paralisar, paralisei, paralisou,
Tudo, calma. Como se escreve paralisia? Vamos lá, tá aí, ó, paralisia. Então agora você vai formar o verbo paralisar, olha aí o que saiu, ó. Saiu o I e o A, vem a terminação verbal e pronto, paralisar está aí. Professor, mas por que que é com S? Porque a palavra primitiva, paralisia, tem IS, e esse S é mantido na palavra. Tá legal? Agora vem o momento do susto. O momento fala assim, nossa, professor, por quê? Catequizar, todo mundo sabe que vem de catequese. Essa é uma palavra-chave recorrente nas provas e agora você vai entender o porquê. Catequese, todo cristão e não cristão, ou seja, todo mundo, sabe que é com a letra S, catequese. Então a mão fica trêmula para escrever catequizar com S. Trêmula. Porém, gente, é ES, catequese. O que sai não é apenas o E final, sai o E final, o S e o E. Então, o que é aproveitado da palavra é até o QU, cateque, QU. O resto cai. Vejam que a regra nos diz, para escrever isar com S, tem que ter I. Será que eu estou falando? Você não está me ouvindo? IS e não ES. Professor, catequese tem ES. E não existe o verbo catequizar, a não ser que aí na sua região, né, ou se use o verbo catequizar. Aqui na minha é catequizar. Percebam que sai toda essa parte final e vem o isar com Z, se anexando ao catequé, até o QU, né? Catequizar. Então vejam que não é IS, é ES. E por isso que catequizar, acredite, catequizar é obrigatoriamente com a letra Z. Ai, tá aí a resposta aí. Canalizar, amenizar e catequizar com Z, catalisar e paralisar com S. Muita gente apostou alto, muita gente falou o jogo tá ganho, e vocês estão vendo aí que conjunto mortal que temos na língua portuguesa. Observação que fica, qual que é? Ah, professor, quando a palavra primitiva tiver IS, aí sim vai ser isar com S. Tem que ter IS na palavra primitiva. Antigamente, quando eu dava aula, eu usava o artifício didático de generalizar. Falar, gente, a partir de hoje não se erra mais nenhuma palavra terminada em isar. Olha que exagero, gente. Como a vida vai nos ensinando a produzir uma flexibilidade, né, de ficar mais na sua. Não fica provocando os outros, não fica cutucando a pessoa, né? Então, a partir de hoje, não se erra mais, hein, gente? Tudo que aparecer, você tem que dominar, tá bom? Dolarizar, com Z. Humanizar, com Z, né? Exemplificando e tal. Deslizar, provocando os alunos, né? Deslizar, com S ou com Z? Entenda que vem de deslize, e deslize é com a letra Z. Deslize é com a letra Z. Não é de liso, é de deslize. Que as músicas sertanejas não cessam de cantar. Deslizes de namorados e namoradas que geram tanta dor e tantas músicas que ouvimos, né? Tá bem? Vai pra cachaça, vai pra farra, por causa do deslize com Z. E por isso que deslizar também com Z. Isso ia falando, né? Não pode errar, não pode errar, vai, até que um dia um aluno, professor, e abalizar, 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 né? Sabe quando dá aquele slow motion na cabeça, aquela lentidão, e abalizar, sabe? Eu fiquei assim, porque você, durante a aula, tem um pouco de cena, de teatro, de dramaturgia, né? Ah, não sei o que e tal. Tanto que a gente tem uma aula montada aqui dentro. Não está, né, no papel, mas está montada aqui dentro o descorrer dessa aula. De repente alguém levanta a mão, pergunta, quebrou a cena. Gente, me deu branco, amarelo, azul, preto, vermelho. Pareceu todas as cores que há na face da Terra.
Professor, e abalizar, balizar, balizar, mas por que perguntar? E perguntou, tá bem? Eu me enrolei, né? Eu fui lá na louça, assim, abalizar, espera aí, tô tentando lembrar. Será, eu falei já em dúvida, né? Já sabendo que eu estava fazendo besteira. Será que vem de balize? Olha a confusão mental comparando com valise, por exemplo, né? Será que veio de balize e tal? Ó, gente, eu acho que é com S, mas na próxima aula eu trago a resposta. Não vou dizer qual que é, estou em dúvida. Mas acho que. Ou seja, o professorzão que ficava ali dando uma admitida, dizendo não erre, não erre. O que eu fiz? Errei. Abalizar, acho que é com S. Como assim acho que é com S, professor? Né? Sacaram que eu entrei em contradição em loco, passei aquela vergonha e a gente vai aprendendo com esses problemas, né? Cheguei em casa, dicionário na mão, não existia esse universo da internet ainda, né? Dicionário na mão e lá encontrei abalizar, palavra que veio do espanhol e tem por origem a palavra baliza, com Z. Aí você sabe a origem, a palavra primitiva, aí você aprende tudo, porque limpa o cérebro e produz uma escritura nova na sua vida. Abaixa a bola, João, né? E daí, baliza já é com Z, abalizar, muito mais, né? A baliza é usada geralmente para quem tira a carta, para servir de referência na hora de estacionar, e você, que tirou carta, com certeza, derrubou algumas balizas, né, na hora que você estava lá treinando, que é normal, não é nenhum problema, né? Então, abalizar, olha aí, gente, entra no grupo do ISAR com Z e entra, obviamente, porque é, né, com ISAR, já é com Z na palavra de origem. Eu só chamaria a atenção de vocês para batismo e sífilis, que trazem IS. Sífilis, você pode ter isso como um comportamento de guerra muito ruim, né? Quando há violências sexuais, principalmente em situações bélicas. Então, né, houve um sifilizar naquela região, uma civilização por causa das violências que ocorreram. Então, sífilis é com IS, mas o verbo, o substantivo com a letra Z, sifilizar. Então, seria uma exceção, né? E batismo também com IS, mas é batizar com Z, o que não entraria nessa regra que nós dissemos. Izar com S, desde que a palavra primitiva tenha IS. Tendo IS na palavra primitiva, vai ser izar com S. Sifilizar e batizar fogem dessa regra, tá bom? Para nós fecharmos, falamos de sufixos, falamos de, né, palavras que elementos que estão no fim da palavra. Vamos falar de duas que estão no começo, né? Que seriam prefixos. Vejam como a natureza é diferente, né? Nós temos os prefixos ante e ante, que são muito próximos, perigosos, né? Mas o prefixo ante, nós temos aí a ideia de anterioridade, a ideia de antes, e ante com i, nós temos a ideia de contrariedade, né? Quando estudamos isso na lição, por exemplo, de hífen, talvez a preocupação seja a questão do hífen, né? E isso, a nova ortografia deu uma ajudada, gente. Por exemplo, ante, você vai colocar hífen em H e letra igual. Então, a palavra que começar com E, você vai colocar o hífen. Ante mais E, ante mais H, hífen. Se vier com R, dobra o R. Se vier com S, dobra o S. Hífen proibido. E todo o restante, tudo junto numa palavra só. Quando eu olho para ante e crio o esqueminha. Hífen com E e com H, dois R's, dois S's e o resto tudo junto. Ante, como que eu uso o hífen? Quando usamos ante, letra igual, então é o I, H, dois R's, dois S's, o resto tudo igual. Então, ante mais palavra iniciada com I, hífen. Ante mais palavra iniciada com H, hífen. Ante, palavra iniciada com R, dois R's. Ante, palavra iniciada com S, dois S's. E o resto tudo junto. Né? O resto tudo junto. Então vejam aqui alguns exemplos distinguindo o ante do
ante, olha lá, anteontem, famoso anteontem, né? Então nós temos ali tudo junto, antes de ontem, antessala do crime, olha que palavra maravilhosa, né? A antessala dos fatos, o momento de preparação das coisas, né? Então, ante mais sala, não posso usar hífen, dobra-se o S. Ante mais H, hífen. Né? Ante mais H, obrigatoriamente hífen. Então, a criança, por exemplo, você pode inventar, né? O ambiente anteescolar. Poderia inventar anteescolar, antes do início da convivência da criança com o ambiente formal da escola. Né? Então, muito ajuda na aprendizagem do idioma o ambiente anteescolar, com E, teria o hífen, mas é uma palavra que eu inventei agora, né? Mas teria o hífen por causa da igualdade, anteescolar, EIE, hífen obrigatório, né? Veja ali o antiaéreo, anti mais A tudo junto. Eu tenho no meu shampoo, eu uso meu shampoo, gente, olha, se bobear uns 15, 20 anos, é claro que ele não teve um controle de qualidade total, né? Alguns amigos chamam meu cabelo de Amazonas, porque aqui na frente é a floresta, aqui atrás é a Serra Pelada, né? Ó os amigos, ai, meus amigos, né? Os amigos, isso aí é igual Amazonas, na frente a floresta, atrás a Serra Pelada, né? Porque atrás, bem ou mal, vai caindo, não tem jeito, vai caindo. Então, vejam como eu tenho um shampoo anti-queda. Olha, uso há muito tempo. Acho que era para estar bem mais calmo, ele segurou muito bem. E mesmo que ele não segurasse, me habituei tanto a homem é assim, gente. Homem, né, tem esses hábitos de encontrar um produto e esse produto acompanhá-lo por toda a vida. Se deixa de ser industrializado, esse homem passa mal. Fala, não, preciso daquele shampoo, preciso daquele shampoo. E isso ocorre, de repente, com cueca. Eu também tenho esse problema, né? Então, às vezes, meia, sei lá, camisa, calça. Tem gente que tem assim, ele se ajusta tão bem naquela marca, naquele modelo, que ele usa pela vida toda. Eu tenho muito disso, né? Então, shampoo anti-queda, olhem lá, anti-queda tudo junto. Agora, o antirromantismo da cena, anti mais R, dobramos o R, tá legal? Mas pensando no plano em si da ortografia, atente-se à diferença do E antes e do I contra, né? Não misturar ali nos usos. Vamos dar uma olhadinha em relação ao hífen. Olha aí, ó. Ante com E recebe hífen diante da letra igual e de H, dobra o S, dobra o R e o resto tudo junto. O ante recebe hífen diante da letra igual, diante do I, diante do H, dobra o S, dobra... professor, por que dobra o S, dobra o R? Para evitar o som errado. Porque o S entre duas vogais ficaria com som de ZA, Z, o R ficaria com som de IRA, ARE. Então, para manter a pronúncia correta, dobra-se o S, dobra-se o R. Tá legal? Então, nós temos aí, ó, antestreia. Antestreia, um ensaio antes da estreia. Antehistórico, antes da história, a pré-história, quando não há registros, né? A antessala, a anterruptura, antes da ruptura. Campanha anti-imigração, olha que legal, né? Anti-herói, isso é muito famoso, anti-herói, né? O anti-herói da história. É uma pessoa antissocial ou antirracista, né? Muito legal. Vejam então que são palavras que, bem ou mal, acabam nos trazendo essa sensação, né, de, professor, é só prefixo, é só desinência, né? É só sufixo, melhor dizendo, não. Olha lá, prefixo. O prefixo já nos levou à questão do hífen, quando usa, quando não usa, a necessidade de dobrar o R, dobrar o S. Então, é da ortografia tudo isso, né? Mas o encontro de hoje privilegiou as desinências e os sufixos, a parte final da palavra. Quando houver alguma coisa que contribua, foi isso que fizemos hoje. Produzimos uma iluminação naquilo que pode ser, então, entendido de uma forma mais lógica. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e em breve estamos juntos novamente estudando a nossa língua portuguesa. Até lá!